E aí, pessoal, como é que tava? Tava bom ali a janta, né? Socializaram ali, o pessoal de DS sempre junto se socializando, conversando. Vamos lá, vamos voltar agora para mais duas aulas, onde nessa primeira aula a gente vai falar sobre manipulação de arquivos. Então, até agora a gente viu ali as entradas e saídas com input e print, né? Nós vimos os condicionais com if, elif e else. E agora nós vamos trabalhar com a manipulação de arquivos. Porque de fato, onde é que vão ficar os dados do estacionamento? Vai ficar dentro de um arquivo. Esse arquivo que nós vamos criar, ele vai ter um formato que vai ser o formato CSV. O que é CSV? É um arquivo onde ele pode ser aberto como uma planilha, como uma tabela, e as colunas dessa tabela, elas são representadas ou elas são separadas por vírgula. Então eu consigo identificar cada uma dessas colunas pelas vírgulas. Esse daí é a ideia. Eu posso abrir esse arquivo tanto no arquivo texto, como eu posso também abrir esse arquivo dentro de uma planilha, como Excel ou como a desculpa, ou como oh meu Deus do céu, o Excel ou como o Calc lá do Google Planilhas. Então, eu posso abrir ele em qualquer uma dessas opções aí. Posso abrir como um arquivo texto. Bem, o nosso objetivo então aqui é entender o que é esse arquivo CSV, aprender a ler esses arquivos, ler ele linha por linha, depois exibir os dados de maneira compreensível, separar os dados e as colunas, realizar limpezas como exclusão de espaços em branco, manter uma formatação específica. Então, tudo isso daí a gente vai aprender nessa aula. Aprender, que eu digo, é ter os ensinamentos básicos e depois, é claro, com o material, com o vídeo, aí carece com que você também mantenha estudando um pouquinho mais ali. Encontrar um tempo, né, que eu sei que é difícil na nossa vida, na correria do dia a dia, mas a gente tem que dar um jeito de ir aprendendo. O bom, né, é que no curso não tem prova, então a gente aprende para a gente aplicar dentro de uma entrega. Então fica mais fácil, em tese fica mais fácil, mas não tira de vocês o peso de ter que estudar, né? Então, CSV significa coma, que é vírgula, separated values, né? Que é os valores separados por vírgula. É um formato muito utilizado para apresentar dados que estão em tabelas, como planilhas. Cada linha é um registro, cada linha é uma ocorrência e cada separação por vírgula é uma coluna que representa um campo do nosso arquivo. Se você for ver registro, coluna e campo, tem relação com a disciplina do professor Guilherme, lá em banco de dados, quando você também tem uma tabela, né? Essa tabela representada em um arquivo de banco de dados. Quando você não tem um banco de dados, você tem um arquivo na forma de uma planilha, que é o que nós estamos fazendo agora. Não é o momento ainda da gente aprender a fazer conexão com o banco de dados. Isso a gente vai aprender no próximo semestre, ok? Bem, aqui está um exemplo do arquivo. Ó, já tem um arquivo aí, dá uma olhadinha, junto com o material, tem um arquivo chamado veículos.csv. Ele tem esses dados aqui, ele tem, se não me engano, 100 linhas, 100 ocorrências, 100 registros que estão lá para vocês poderem manipular ele aqui na aula, mexerem, trabalharem dentro usando Python, tá? Então, uma forma é apresentar ele assim no bloco de notas. Eu não vou abrir aqui no bloco de notas, mas se você quiser clicar com o botão direito, baixar ele e abrir em qualquer editor de texto, você vai conseguir. É importante que você baixe esse arquivo dos veículos e coloque ele, salve ele na mesma pasta onde você está criando os seus arquivos do Python, porque a gente vai precisar chamar ele lá para ele vai precisar ser reconhecido, então ele tem que estar na mesma pasta. Daqui a pouco, quando a gente for para o VS Code, eu vou mostrar onde que ele tem que aparecer, onde ele vai aparecer no meu, onde ele vai aparecer no seu. Se alguém tiver dúvida, pede para o colega do lado, pede para os monitores aí, para o Júlio, para o André, para ajudarem vocês, né?
ou o colega ali do lado, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas eu acredito que até certo ponto é tranquilo, mas as dúvidas sempre existem, então não deixem de perguntar. Então, eu posso representar, deixa eu sair da frente aqui, estou atrapalhando a visão. Olá, ele pode ser representado numa planilha, né? Agora vamos lá, tá tudo muito bom, tá tudo maravilhoso, mas eu quero ver esse negócio sendo executado no Python, né? É para isso que eu estou aqui, é para isso que eu vim aqui, é ou não é? Para mexer no Python. Então vamos mexer. Vamos pegar esse arquivo, ao invés da gente abrir ele num editor de texto, ao invés de abrir numa planilha, vamos abrir no nosso programa. Vamos abrir lá naquela telinha lá embaixo, naquela telinha do nosso computador para a gente ver como que isso daí acontece. Então é agora. Vamos usar o Python para abrir esse arquivo e ver o que está escrito lá dentro. Agora é que são elas. Então vamos comigo lá começar a fazer esse processo. Vamos então à programação. Vamos lá. Beleza. Muito bem. O que nós vamos começar a fazer aqui? Nós vamos começar a escrever esse código, um código até certo ponto bem simples, né, com poucas linhas ali. Vou criar aqui um novo arquivo. Então, olha só aqui, pessoal, já coloquei aqui dentro. Fui lá no meu Explorer, arrastei para dentro da pasta subsequente o arquivo veículos.csv, que é o arquivo que está lá na sua, ele está abrindo aqui, esse arquivo aqui que está lá no seu Google Sala de Aula, dentro dessa aula específica da aula 3, a aula específica que nós estamos trabalhando. Vamos abrir aqui um outro arquivo, nós vamos chamar ele de arquivo.py. Então, vamos criar um arquivo chamado arquivo. Como é que a gente faz para criar para chamar esse arquivo? A gente vai utilizar uma palavrinha chamada with, o jeito que você achar melhor de falar. Open, que significa abra, e aqui eu tenho que colocar o nome desse arquivo, veículos.csv. Vou abrir aspas simples e vou digitar lá, veículos.csv. Ele vai abrir o nosso arquivo. Agora, existem várias maneiras de eu abrir esse arquivo. Eu posso abrir esse arquivo para leitura, que é o R. Posso abrir esse arquivo para escrita. Vocês estão vendo aqui as várias opções de forma de leitura desse arquivo. Estão todas elas sendo exibidas aqui. Eu posso abrir esse arquivo com mais de uma funcionalidade. No nosso caso agora aqui, nós só vamos ler. O que a gente vai utilizar, não sei se vocês repararam aí no Excel, mas quem abriu no Excel vai verificar que às vezes as letras vão sair meio com acentuação, não vai sair reconhecida, vai ficar meio feiozão lá. Como é que a gente faz para que ele reconheça? A gente usa um cara chamado encoding. Tá vendo? Eu comecei a digitar, ele já apareceu ali. Isso é o bom da IDE. Já apareceu ali, então eu não preciso, né, digitar tudo. Então digita com calma, vai vendo o que ele vai mostrando na tela, que às vezes você vai ganhando tempo ali, né? Lembra, vocês não estão aqui para serem os digitadores mais rápidos do CEP. Vocês estão aqui para entenderem e usarem as melhores ferramentas. Aqui eu vou colocar o UTF-8, que é um padrão de codificação do nosso idioma, do latim, né? E onde que eu vou guardar? Eu vou guardar esse arquivo todo dentro de uma variável chamada arquivo. Então, vou só dar uma diminuidinha aqui para você ver tudo. Então, eu vou abrir aqui e guardar, né? Vou abrir o veículos no formato de leitura. Esse daqui é uma opção para que seja o formato de letra, que são as nossas letras, o cedilha, os acentos e tal. E vou salvar ele dentro de uma variável chamada arquivo. Aqui eu vou colocar 2 pontos, né? Se você reparar, ele já deu um espacinho aqui, uma indentação. E nessa indentação eu vou usar o for. O for a gente vai estudar na última aula de hoje. Mas a gente vai precisar ele aqui, porque quantas linhas tem o nosso arquivo? Esse arquivo aqui, o arquivo veículos, né?
tem várias linhas. Olha, não sei se vocês estão ouvindo, mas está caindo o céu aqui, né, com trovoadas e relâmpagos, né? Espero que o tempo esteja bom aí durante a aula agora, mas agora à tarde, enquanto eu estou gravando, tá caindo relâmpagos e trovões aqui. E cada uma das linhas eu vou guardar em linha, e da onde que eu vou pegar essa linha? Linha é mais uma variável. Linha vai ser do arquivo. Para cada linha desse arquivo, que eu já sei o tamanho, por isso que eu uso for, na hora que eu entrar aqui, ó, de novo, vocês estão vendo que está uma escadinha? Porque o comando que eu vou colocar aqui é um print, ele pertence a quem? Ao for. E o for pertence a quê? Ao if. Então, é um dentro do outro. Então, por isso uma escadinha. Às vezes acontece escadinha, às vezes não. Sempre vai depender do que eu estou fazendo. Aqui eu estou colocando um dentro do outro, então eu vou descendo. O que eu vou exibir aqui? Eu vou exibir a linha. Então, ó, vou só abrir aqui, ó. Acompanha comigo aqui. Vou vir aqui no veículo. Vocês estão vendo, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Quantas linhas tem? Esse arquivo aqui, ele vai ter 100 linhas, então 101. 100 linhas de registros e uma linha aqui em cima, que é a primeira linha, que é a linha que tem o título, beleza? Então, eu já sei a quantidade de linhas. Quando eu sei a quantidade de linhas, eu uso o for. O que eu estou fazendo? O veículos, eu abri ele para quê? Para somente leitura. Onde que eu guardei ele? No arquivo. Então, o que eu vou fazer? Para o arquivo todo, eu vou pegar linha a linha dele e cada linha eu vou guardar dentro dessa variável. Então, essa informação inteira aqui, ó, nome, matrícula, tipo usuário, tipo veículo, placa, vai para a linha. Patrícia, 11.170, coordenador, bicicleta, o número da placa vai para dentro da linha. Só que na linha não cabe todos, certo? Na linha não cabe todos, na linha só cabe uma linha. Então, o que eu faço? Para cada linha que eu leio, eu imprimo ela na tela e substituo ela pela próxima linha. E aí eu vou substituir, mas eu já imprimi. Substituir, mas já imprimi. No final das contas, eu vou ter impresso na tela todas as linhas desse arquivo. Entenderam a ideia? Espero que sim. Se não, pergunta aí, ouça novamente a explicação, né? O bom do vídeo é isso, a gente vai e volta quantas vezes for necessário. E se mesmo assim não conseguir entender, pergunta para o colega, pergunta para o monitor. Se ninguém entender, manda mensagem para o professor. Então, ó, estou executando aqui, ó lá. Exibiu cada uma das linhas, ó. Tá vendo aqui embaixo? Ó lá. Opa, subi aqui um pouquinho. Ó lá. Cada uma das linhas exibidas aqui, apareceu na tela. Então, com 3 linhazinhas, olha só que legal, com 3 linhazinhas a gente consegue exibir o conteúdo de um arquivo. Maravilha isso, não? Bem, agora, aqui embaixo tem uma explicação para vocês, uma explicação que eu já fiz do código, mas que está disponível para vocês lerem aí, né, e ganharem um pouquinho mais, que é o with open, o encoding, o for e o print, beleza? Muito bem, a gente viu aqui, então, como é que funciona. Eu quero que vocês agora escrevam esse código, né? Então, faça esse código que nós fizemos aqui. Salvando ele, ele pede para salvar com o nome de leitor CSV, eu chamei de arquivos, tanto faz o nome, né? Salva aí, faz para a gente continuar. Importante fazer. Dá um tempinho, os monitores também vão fazer, todo mundo vai fazer, olha, vê se está funcionando, vê se deu erro, toma muita atenção com a indentação, aqui tem 2 indentações, né? Veja isso daí, veja com bastante atenção, olhem o dos amigos, né? Façam em duplas aí, mas cada um faça o seu para que todo mundo consiga ver. Depois que fizer, retorna então para o vídeo. Para o vídeo agora, teste e depois retorna para vocês verem como vai ficar. Bem, espero que vocês já tenham feito aí. Agora nós vamos fazer algumas mudanças. Mudanças para deixar o nosso código um pouquinho melhor, né? Então vamos pensar aqui nessas mudanças. Então nós vamos pegar o nosso mesmo código e vamos fazer uma alteração nele, uma alteração para dar uma melhorada nesse código, certo? Na verdade, nós vamos, não vamos escrever o código inteiro, vamos escrever apenas
algumas linhas que a gente vai precisar mexer aqui. Eu vou diminuir essa telinha aqui, que a gente não precisa estar tão grande. O que, que vai acontecer? Dentro do for, eu vou, então, ó, abrir o arquivo, veículos, abrir ele somente para leitura, utilizei o UTF-8 para codificar cedilha, acentuação e assim por diante. Peguei esse arquivo veículos e guardei dentro de uma variável chamada arquivo. Agora, dentro dessa leitura, eu fiz o quê? Peguei o arquivo, peguei cada uma das linhas e guardei em linha. Para cada linha que eu vou guardando, eu vou exibindo essa linha na tela. Só que agora, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou criar uma coisa, eu vou separar em dados. Por quê? Uma linha, ela tem várias informações. Vamos dar uma olhada nas informações, ó. O que é o Marcos da Silva aqui? Marcos da Silva é um nome. O que é isso daqui? É a matrícula dele, como é que chama? O GCC, é isso? Não, CGM, CGM. É o CGM dele. Tem aqui o cargo, a função, o tipo de usuário que ele é. Tem aqui o veículo que ele usa e tem aqui a placa desse veículo. Então tem todas as informações aqui do Marcos da Silva, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou precisar separar esses dados. Então é isso que nós vamos fazer agora aqui. Então eu vou separar os dados. Como é que a gente separa os dados? Eu vou pegar nessa linha, ponto, né? Eu vou chamar uma função, que é uma função, ó, tá vendo que apareceu todas as funções aqui? Então eu vou digitando de pouquinho, ó. Ó aqui, a função que nós vamos usar é essa daqui, a função strip, né? O que a função strip vai fazer? Vai cortar em pedacinho. Opa, cortar em pedacinho. E quem é que indica que é um pedacinho? O que indica? Vamos olhar o texto? O que indica que isso é um pedaço, que isso daqui é outro pedaço, que isso daqui é outro pedaço? O que indica que eles são pedaços? É a vírgula. A vírgula indica os pedacinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui junto com ele e indicar qual que é o caractere que aparece que indica os pedacinhos. Então, eu vou utilizar aqui uma outra função chamada split, onde nessa função eu vou declarar quem indica o pedacinho. Então, são as vírgulas, né? E aí, como é que eu vou fazer para mostrar esses pedacinhos? Ao invés de mostrar a linha inteira, eu vou mostrar essa linha separada por dados. Olha só, né? Então, agora eu estou separando por dados. Então, acrescentei mais uma linha dentro do for, dos dados, dizendo que eu vou separar em pedaços e quem separa em pedaços é a vírgula. Então, agora eu consigo tirar pedaços específicos e daqui a pouco a gente vai entender o quanto isso vai ajudar no nosso código. Vou salvar aqui, vou clicar aqui no play, olha lá agora o que aconteceu, né? Ele separou os pedaços aqui, ó. Patrícia Gomes é um pedaço, esse daqui é um pedaço, coordenador é um pedaço, bicicleta é um pedaço, e cada linha ele colocou dentro de um colchete e ele separou os pedaços com as aspas ali. Então agora tá tudo separadinho em pedaço. Olha que legal, né? Então o strip, né? Ele serve para remover aquele /n do final, então ele serve para separar os espaços. E o split serve para dizer o que divide uma coluna da outra, certo? Então, essa daí é a nossa vantagem agora aqui, beleza? Então, a gente já conseguiu mostrar esse ponto. O que nós vamos fazer agora? Vamos continuar melhorando o nosso código aí. Na sequência, então, tá lá, né? O que nós temos aqui. O que eu quero? Eu quero mostrar apenas o nome e o tipo de usuário. Então, eu quero apenas esse cara e esse daqui. Opa, eu não quero todos. Eu não quero todos. Eu quero apenas o nome e o tipo de usuário. Então, aqui, vamos só olhar para esse documento, para essa imagem aqui. Cada
grupinho entre aspas, então ó, o nome é um grupinho, então tem lá Patrício, Rafael, João Pedro, Ana Souza, todos esses daqui estão no primeiro grupinho do nome. Esse primeiro grupinho, ele recebe um índice, como se fosse uma lista de chamada. A lista de chamada não tem acho que é o Alex, né? É o número 1, né? Então, vai ter lá o número 1. Só que aqui não começa com 1, aqui começa com 0. Beleza? Então, o nome é um índice 0. E a matrícula, esses números todos aqui, né? A matrícula é o índice 1. E o tipo de usuário? Índice 2. O tipo de veículo? Índice 3. E a placa? Índice 4. Então, cada um é um índice, cada um representa uma coisa diferente, onde o primeiro é o índice 0, que é o nome, o índice 1, que é a matrícula, o índice 2, que é o tipo de usuário. Como ele está pedindo para trabalhar com o nome e o tipo de usuário, ele está falando de quais índices? Do índice 0 e do índice 2. Então, nós vamos pegar informações apenas do índice 0 e do índice 2. Como é que vai ser isso daí? Vamos montar então o código. Já está aqui o código com essa única alteração. A alteração do índice 0 e do índice 2. Vamos então para o nosso código para a gente implementar isso daí, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui para o código e vamos lá, né? Vamos fazer aqui. Então nós temos aqui o for, que já está lá, os dados, né? Os dados que vieram separados. Com os dados separados agora, ao invés de vir aqui dar esse print direto, eu vou pegar apenas o que eu quero. Eu quero o nome. Quem que é o nome? Nome é uma variável, certo? Quem que vai para o nome? Então, da linha inteira, eu separei em dados. Ó, peguei a linha inteira aqui. Da linha inteira, eu separei ela em dados. Dos dados, eu vou querer pegar o nome. Quem que é o nome mesmo? Índice 0. Então, lá nos dados, o índice 0 vai entre colchete, que é só o nome. Então, dados, linha é a linha inteira. Vamos lá. Eu peguei essa linha e quebrei ela em pedaços. Cada uma da separação por vírgula é um pedacinho. Cada pedaço corresponde a um dado. Todos os dados têm índices, onde começa em 0. O primeiro índice é o nome, o segundo índice é a matrícula, o terceiro, então, o primeiro índice é 0, 1 e 2. O 1 são os nomes e o 2 é o tipo de usuário. Então, o usuário são os dados que estão no índice 2. Então, vou colocar o índice 2 aqui. E agora, eu vou fazer um print. Vamos lá, esse print é diferente. Nesse print, eu vou querer mostrar o nome, esse nome aqui, que eu não sei qual que é, e vou querer mostrar também o que? O tipo de usuário. Então, nós vamos fazer um print com formatação. Para criar um print com formatação, a gente vai colocar o Fzinho aqui, e aqui nós vamos escrever o nosso texto. Quem que nós vamos exibir? Nós vamos exibir o nome, esse nome aqui, ó, esse nome aqui. E vamos dizer que essa pessoa é um ou é uma, né? E aqui nós vamos colocar o tipo de usuário. Tipo usuário. O tipo do usuário também pode ser, né, diretor ou diretora. Então, eu vou colocar aqui a composição do masculino e do feminino, tá? Então, ele não vai pegar todas essas informações. Ele vai pegar, por exemplo, Patrícia Gomes é coordenadora. Patrícia Gomes é diretora. Rafael da Costa é aluno. E assim por diante. Então, vai estar essas informações aqui, certo? Ele vai quebrar o nosso texto dessa forma. Dá um Ctrl S e vamos lá. Olha o que aconteceu. O nosso texto como ficou. Então, ele traz cada uma das ocorrências, ó lá, e ele mostra aqui, ó, Patrícia Gomes é uma coordenadora, Rafael da Costa é um aluno, João Pedro é um professor, Ana Souza é uma servidora, e assim sucessivamente. Então, ele traz todos eles com esse formato. O printf, então, o print, que é o nosso imprimir, com esse Fzinho aqui, significa
que eu posso colocar no meio do meu print essas variáveis aqui, tá? Sem usar, nós já fizemos usando vírgula, né? Mas aqui, aí quando usa vírgula, a gente tem que fechar a vírgula, abrir aspas, fechar aspas e tal. Quando a gente usa o Fzinho, fica mais fácil para a gente montar. A gente só tem que indicar o quê? Tudo que é variável vai entre chaves. Acredito que fique mais fácil assim. Acredito eu. Vamos então avançar. A hora de vocês implementarem, hein? Trouxe aqui, agora é hora de vocês fazerem lá, implementarem lá. Muito bem. Na continuidade aqui do nosso código, então tá lá a ideia, né? Então façam lá, os monitores ajudem aí, ver se o código está funcionando direitinho, coisa e tal e coisa. Muito bem, o que nós vamos agora na continuidade aqui, né? Nós vamos então fazer uma limpeza, ajustar, que é o quê? Na hora de digitar, na hora que está os dados lá, o dado pode estar com letra maiúscula, pode estar com letra minúscula, pode estar escrito de várias maneiras diferentes. Então, da mesma forma que nós fizemos no outro, nós vamos usar o lower para deixar tudo minúsculo e vamos usar o strip. Né? O que o strip vai fazer? Se tiver espaços indesejados, espaço no início e espaço no final, ele vai tirar. O espaço no meio, não. Mas se tiver espaço no início e no final, ele vai remover esses espaços indesejados, porque o espaço ele também é um caractere reconhecido pelo Python e ele vai dizer que é diferente quando tem espaço e quando não tem espaço, certo? Então tem que tomar muito cuidado. Vamos imaginar que na hora de colocar o aluno, colocou aluno espaço, na hora de cadastrar lá, né? Nada impede com que a pessoa que está usando, ela cadastre e digite errado. Então ela colocou aluno e colocou um espaço. E depois, quando ela digitou uma outra situação, ela só colocou aluno. Para o Python, o aluno com espaço é uma coisa e o aluno simplesmente é outra coisa. Então a gente precisa tratar isso daí. Por isso, o strip é muito importante de ser utilizado nessas situações. Da mesma forma aqui eu estou tratando tudo com lower, tudo minúsculo, né? Por que é importante? Porque eu vou, se o usuário digitar maiúsculo, minúsculo, tudo maiúsculo, né? Eu vou conseguir separar, vou conseguir transformar tudo em minúsculo, garantindo que o computador entenda sempre a mesma coisa, independente dele ter escrito de formas diferentes. Então, isso daí é importante no nosso back-end. Tudo bem? Mini desafio. Eu quero criar uma frase formada o seguinte: Carlos Xavier, entre parênteses, diretora, dirige um carro e qual é a placa do carro? Então vamos lá, eu quero que vocês façam primeiro sem olhar a resposta. Depois vamos trazer uma resposta para esse mini desafio. Vamos lá. Vamos então à solução do nosso mini desafio, né? Ninguém olhou, certo? Então, e ninguém está fazendo agora, assistindo o vídeo antes de ver, é ou não é? Confiando em vocês, hein, pessoal? Vamos lá, vamos para frente, vamos trabalhar aí no nosso texto. Então, o que nós vamos fazer? Opa! Vamos lá. Nós vamos usar aqui a mesma, vamos pegar esse desafio aqui, né? A mesma ideia, então a gente não precisa mudar nada do que está aqui, né? Vamos só melhorar. Então aqui, ó, no dados.0, porque ele quer o nome, ele quer o tipo de usuário, ele quer o tipo de veículo e ele também quer todas as informações ali, né? Ele quer pegar todas as informações que foram separadas ali no dado e mostrar. Então aqui no primeiro ele quer mostrar o nome. A gente vai garantir que esse nome esteja todo ele sem espaços extras, tá? Aqui faz sentido a gente trabalhar um nome minúsculo? Não, porque nome é nome próprio. Então a gente também tem que levar isso em consideração, tá? No outro aqui, que é o usuário, né, que é o tipo de usuário,
a gente já usou o strip, né, que é para tirar espaços, e a gente, desculpa, a gente usou só no outro. A gente vai usar aqui o strip, e além de usar o strip, a gente também vai garantir com que ele esteja minúsculo, né? Porque o tipo de usuário pode ser escrito de outras formas, a gente garante um padrão. Agora vamos para o tipo de veículo. Tipo de veículo, mais ou menos a mesma coisa. O tipo de veículo é uma variável que eu vou criar agora. Tipo de veículo, ele corresponde a qual, vamos lá, tipo de veículo corresponde a 0, 1, 2, 3, é o 3. Então, tipo veículo é o 3, então vai ser o dados no índice 3. O tipo de veículo também vai ser o strip, então eu vou tirar espaços extras que ele tenha e vou também deixar ele todo em minúsculo, né? Se é carro, se é moto, vai aparecer sempre em minúsculo. E o último que eu vou exibir aqui é a placa desse veículo. Placa do veículo, vocês já repararam que a placa ela sempre aparece em maiúsculo? Vamos só ver aqui qual que é a placa que eu não vi. 0, 1, 2, 3, 4. A placa é o 4. Então, ela sempre aparece em maiúsculo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou tirar os espaços extra, normal. Opa, desculpa. Vou tirar os espaços extras e vou fazer o contrário. Em vez de deixar minúsculo, eu vou deixar em maiúsculo, que é o upper. Lower é minúsculo, upper é maiúsculo. E agora eu vou exibir, né? Vou colocar aqui nome, vou colocar o tipo de usuário entre parênteses. Então, deixa eu apagar tudo aqui para não ficar. Tipo de usuário vai aparecer entre parênteses. Como é uma variável, não posso esquecer de colocar entre chaves. Vou colocar o tipo de veículo que essa pessoa usa, dirige um ou uma, né? Se pode ser moto ou carro. Aqui eu vou colocar a variável tipo veículo e vou mostrar a placa com placa e aqui eu vou mostrar a placa desse veículo. Então, ficou lá. Aqui. Por que tem um parênteses? Ah, porque eu não fechei o parênteses aqui. Ó. Fechar o parênteses aqui. Tirar o parênteses daqui. Deixa eu só colocar aqui um maisinho. E aqui não vai dar para tirar o maisinho. Então tá lá. Vamos só ver se funcionou. Vamos dar um play aqui. Deixa eu ver se ele quebrar, se ele vai dar erro. Vamos ver aqui. Deu erro. Tentando fazer uma gambiarra aqui, mas não funcionou. Vamos dar um Ctrl S, vamos dar um play. Então ficou lá, ó. Juliana, aluno, dirige uma bicicleta com placa e aqui a placa. Então, dentro da mesma situação, eu mostrei aqui 2 ou 3 coisas diferentes de como se fazer, né? Como se montar isso daqui. Beleza? Vamos lá. Depois dá uma olhadinha aqui com calma, vê lá se vocês conseguiram acertar, conseguiram fazer, faça os ajustes com o auxílio aí dos monitores na sala, ok? Bem, fizemos a primeira parte aqui, agora vamos lá para uma avaliação formativa. Nessa avaliação aqui, é importante com que vocês respondam lá nos quizzes, né? Para que vocês possam implementar. Então tá aqui, ó, tá lá para os monitores ajudarem vocês aí, né, instruírem vocês na resposta, não na resposta, na execução, para ver o quanto que vocês entenderam desse espaço aqui. Pode dar uma olhadinha lá no material para poder responder também, né? O material tá aí para isso. Então aproveita os minutinhos finais da aula para responder. Eu sei que esse daí ficou um pouquinho mais dificilzinho, né?
Agora eu quero que vocês façam o seguinte: criar um código que mostre somente os alunos com veículos do tipo carro. Opa! Agora o que entrou aqui? Eu não quero exibir tudo, eu quero exibir apenas quem é do tipo carro, ou seja, a partir de agora tem uma condição. E é aí que vai entrar a última aula. Nós vamos exibir os dados com condições. Nós vamos fazer um relatório. A última aula promete. Até lá!